Questãozinha diferente essa, né? Pois é. Vamos para a questão 5 agora, que você viu que a questão 4 está tranquilo, mas assim, tomaria um bocado de tempo naquela história que a gente acabou de ver há pouco tempo aí, sobre o ordenamento, né? Sobre a ordem mesmo, de uma forma ou de outra, colocada na execução e na sequência dos fatos. A questão 5, pelo que eu estou vendo aí, certamente não vai dar muita dor de cabeça para você, é uma questão bem tranquila. Vamos lá, questão de número 5, de acordo com o último parágrafo, Dom João, pelo último parágrafo, vamos ver aí. De acordo com o último parágrafo, vamos ver o que foi que ele fez. Dom João contribuiu para ampliar as dimensões do Brasil? O que você acha? Tá, ele contribuiu realmente, né? Mas para ampliar as dimensões? Não. Ele contribuiu para preservar a dimensão continental do Brasil e não para ampliar. Ele impediu que houvesse a fragmentação, né? O esfacelamento das regiões, das macro-regiões do Brasil, tá? Então não é contribuir para ampliar, não. O problema está aqui. Dom João chegou à colônia como rei, mas deixou de sê-lo ao partir. E aí, o que você acha? Ele deixou de ser rei? Não. Mas não houve, ele não deixou de ser rei de forma alguma. Chegou como rei de Portugal, continua a ser, né, como rei de Portugal. Agora, claro, deixou aqui, né, o seu Pedro de Alcântara, o seu filho, Dom Pedro I, claro, como governante, que proclamou a independência do Brasil no ano seguinte, 22. Certo? Então não deixou de ser, né? Ele continuou sendo rei de Portugal, ok? Vamos lá. Concedeu privilégios à colônia que acabou virando império. Essa é a alternativa. Ou seja, o último parágrafo reafirma a participação de Dom João VI exatamente nesse ponto. Ele diz, ele próprio regressava menos rei do que chegou. Ele não deixou de ser, por isso que a letra B não é a resposta. Mas ele está dizendo, ó, deixava, contudo, o Brasil maior do que encontrava. O Brasil era uma colônia simples, sem privilégio nenhum, refém e escrava do pacto colonial, que escravizava mesmo o Brasil e vinculava a produção total a Portugal. Mas depois ele está dizendo, deixava o Brasil, contudo, maior que encontrara. Ao mudar o Brasil, perdeu o Brasil para sempre. Acabou virando império, claro. Passa a ser um novo império, Império do Brasil, e ele deixa de ser rei do Império do Brasil, né? Não é mais uma colônia, nem é mais um reino unido a Portugal. Ele deixou de ser rei. Transformou o Brasil em um legado para a metrópole portuguesa. Não, não para a metrópole portuguesa, para ele mesmo, né? O Brasil ficou independente. Letra E. Fundou um império de modo a criar um herdeiro da língua e cultura portuguesas. Ele não fundou o império, né? Pelo contrário, ele estava como Reino Unido aqui, como o príncipe regente mesmo, o Bambambam, o rei de Portugal e lá. Deixou Dom Pedro I como príncipe regente. Quem fundou o império? Dom Pedro I, não foi Dom João VI, né? Foi ele que proclamou a independência mesmo aí, e a partir daí o império passou a ser o maior herdeiro da língua e da cultura portuguesas. Agora, claro, mérito também na construção da identidade dos brasileiros de hoje, é o que ele citou nas linhas 56 até 58, né? Foi o que ele colocou aí, certo? Questão 5, portanto, letra C. Vamos lá, questão 6. Os períodos abaixo contêm duas ideias contrastantes. Olha só, pessoal. Essa história do trabalho com as conjunções, com os operadores argumentativos, é extremamente importante, tá certo? O que são os operadores argumentativos? Lembra aquela história? Operadores discursivos? São as conjunções, os conectivos de uma forma geral, palavras denotativas, algumas locuções prepositivas, advérbios. São expressões, claro, que ligam orações e que indicam, delimitam um pouco, né? Delineiam, vamos dizer assim, delimitam não, delineiam um pouco esse aspecto discursivo, esse veio discursivo pelo qual a prova avança e tal, e tem que ficar atento, certo? Então você tem aí, os períodos abaixo contêm duas ideias contrastantes, salvo, olha só, do ponto de vista dos operadores argumentativos, dos operadores discursivos, existem duas estruturas conjuncionais, né, duas conjunções, dois grupos de conjunção, que têm essa função contrastiva, ou contrastante, aí, adversativa. Né? Primeiro, as conjunções coordenativas adversativas, né, do grupo das coordenativas. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante, né, você tem expressões com valor de oposição. As conjunções adversativas, as coordenativas adversativas, claro, elas indicam oposição, contraste, adversidade, mudança na direção argumentativa do texto. São alguns dos requisitos, algumas das características das conjunções coordenativas adversativas. Certo? Além dessa característica aí, claro, você vai observar que também no grupo das conjunções há as conjunções
subordinativas. Essas conjunções subordinativas, né, temporais, proporcionais e finais, TPF, né, as 3 TPFs, e você tem as outras 6C. Como assim 6C? Você tem as causais, comparativas, consecutivas, concessivas, conformativas e condicionais. São 6 grupos. Desses grupos que a gente acabou de falar aqui, das conjunções subordinativas, as conjunções concessivas também possuem valor de contraste, de oposição. Oposição semântica. Então veja, eu tenho 2 grandes grupos de conjunção e nesses 2 grandes grupos você tem 2 categorias de conjunção que expressam essa relação de contraste, de oposição que ele está falando aí, ideias contrastantes. O grupo das conjunções coordenativas adversativas, nós acabamos de falar, e as conjunções subordinativas concessivas, campeãs de prova também. Nas concessivas, embora, mesmo que, ainda que, se bem que, malgrado, tudo juntinho com L, né? Conquanto. Então você começa a ter um grupo de conjunções em que pese. Então um grupo de conjunções, apesar de que, são conjunções importantes, porque elas são subordinativas, são concessivas, mas elas também indicam oposição. Vamos dar uma olhada nessa construção aí para ver se você identifica que tipo de construções e frases e tal apresentam o que ele chamou aí de 2 ideias contrastantes, ou seja, em nítida oposição uma com a outra. Vamos ver aí, veja lá. Olha só. Aí ele coloca aí. Os períodos abaixo contêm 2 ideias contrastantes, salvo, ou seja, ele quer aquele período que não possui ideias contrastantes. Vamos lá. No primeiro momento ele coloca aí. O Brasil deixou de ser colônia fechada e atrasada para se tornar um país independente, país. Está escrito assim mesmo, da questão original. Assis Gran Rio errou de novo, né? Para se tornar um país independente. Pessoal, deixou de ser, olha só, a ideia contrastante, o contrário aqui. Eu não preciso nem da conjunção, né? Deixou de ser colônia fechada, tá escrito assim mesmo, viu? Deixou, né? A prova original, foi eu não, produção, tá de parabéns, produção, é assim mesmo. O Brasil deixou de ser colônia fechada e atrasada, ok, para se tornar um país independente. Pode ver, você tá com a provinha aí, tá desse jeito mesmo no papel aí, ok, colônia fechada e atrasada contrasta com país independente, então tudo bem. B. O balanço que a maioria dos estudiosos faz de Dom João VI tende a ser positivo, apesar de todas as fraquezas pessoais do rei. Apesar de, é uma locução prepositiva, mas tem valor de concessão, né? Tem valor concessivo. Se o valor é concessivo, você tem valor de concessão, então é fácil perceber a oposição semântica, né? Então ele diz, o balanço é positivo, apesar de, ou seja, vem aqui a oposição semântica, o contraste de fraqueza. É positivo, mas é fraco, certo? Letra C, então esses 2 aqui possuem ideias contrastantes. Vamos ver se a letra C também entra nesse rol. Não só pelo fato de elevar o Brasil a reino, mas também e sobretudo por lhe dar as estruturas de uma nação propriamente dita. E aí, qual é o contraste aí? Nenhum. Não só, mas também, não só como também, mas ainda. Veja que aqui eu tenho uma ideia, claro, de adição, gente, de acréscimo. Não há contraste aqui. Eu estou elevando o Brasil a reino, eu estou dando estruturas de uma nação, de um reino, percebeu? Então são ideias que se acrescentam, se complementam. Elas não contrastam entre si. Percebeu? Elas não contrastam entre si e diz, ó, não só pelo fato de elevar a reino, mas também aqui, ó, sobretudo por dar estruturas de uma nação propriamente dita. Então você tem realmente essa questão do reino e da estrutura de nação. Certo? A letra C, portanto, é a resposta certa. Ela não apresenta ideias de contraste. Vamos lá. Na letra D, apesar de, você já tem uma concessiva aqui, ó, já tem uma oposição. Apesar da relutância em fazer conjecturas, boa parte dos historiadores concorda que o Brasil simplesmente não existiria. Então já tem uma conjectura aqui. O valor concessivo indica essa questão do contraste aqui. Vamos lá. A independência e a república teriam vindo mais cedo, olha só. A independência e a república teriam vindo mais cedo, mas a adversativa, a antiga colônia se fragmentaria para ir para, ou seja, a ideia contrastante. Tranquilo. Então, na questão de número 6, resposta certa aí, letra C. Vamos lá, para a questão número 7. Vamos ver. Ele fala aí.
Dentre as expressões destacadas abaixo, olha só. Dentre as expressões destacadas abaixo, qual a que não deve usar o sinal indicativo de crase? Mais uma vez, crase, né? Segunda provinha indicando o assunto gramatical crase aí na estrutura da Sesgran Rio. Vamos lá. Ele quer que não deve usar o sinal indicativo de crase. Às 10 horas, o rei saía para seu passeio diário. Gente, aqui é a locução adverbial feminina. Eu preciso utilizar o acento grave, claro, mesmo não indicando crase, né? Indicando somente aí o aspecto do adjunto adverbial, né? Da circunstância de tempo. Durante as 10 horas, percebeu? Às 10 horas, durante as 10 horas, você tem aí o rei saía para o passeio. Crase obrigatória, diante de horas. Letra B. O Brasil cumpre seu destino à medida que o tempo vai passando. À medida que, a proporção que, locução conjuntiva, termina com a palavra que. A crase aqui, o acento grave, né, é obrigatório. Mas por que o acento grave é obrigatório? Vamos relembrar. Diante de expressões formadas com palavras repetidas, não ocorre crase. Mas diante de expressões formadas com palavras femininas, expressões, locuções prepositivas, à procura de, à espera de. Locução prepositiva, lembra não? Que cara é essa? Olha só. Eu vou explicar, só para você relembrar, tirar a ferrugem aí. Locução prepositiva é aquele conjunto de palavras que funcionam como preposição. Locuções prepositivas femininas, né, no caso, a locução prepositiva de uma forma geral, ela termina geralmente com comade, com a de, comade, preposição. Então você tem de acordo com, por detrás de, mediante a, por aí vai, percebeu? Então você tem locuções prepositivas. As locuções prepositivas, cuja palavra base é feminina, por exemplo, à procura de. A palavra procura não é verbo não, hein? Nesse caso aí não é verbo não. Procura aí é uma palavra substantivada e é feminino. É feminino, não é verbo. Tá. A procura de, a espera de, você tem um acento grave aí, mas que não indica crase, né? Já vem de fábrica, gente. As expressões femininas, de base feminina, todas elas, prepositivas, adverbiais e conjuntivas, esses três grupos, já vem com acento de fábrica, já vem de série esse danado do acento aí. Certo? Então, muito cuidado. Locuções prepositivas, locuções conjuntivas. Como é que eu posso identificar uma locução conjuntiva? Qual a diferença? As expressões que terminam geralmente com a palavra que. À medida que, a proporção que, ao passo que, ainda que, mesmo que, pronto, esse negócio. Então, nessa expressão que a gente está vendo aí, à medida que, você percebe, a expressão à medida que é locução conjuntiva. Medida, que é a palavra central, é uma palavra feminina. Se é uma palavra feminina, diante de locuções formadas com palavras femininas, crase, não é? Claro, crase não. Acento grave, não houve a crase, não houve a fusão, né? A contração de duas vogais. Vamos continuar, acompanha aí. Olha só. Na letra C ele coloca: os frangos estavam feitos à moda da casa. Pessoal, a expressão à moda da casa também com acento grave, a moda de. Locução prepositiva. A moda ou a moda de são expressões acentuadas, normalmente aí. Locução adverbial. Aí ele coloca agora aí, né? A dedicação à população fez de Dom João frase boa, esse Gran Rio. Dedicação à população fez Dom João menino. Pessoal, a dedicação a quem? À população. A dedicação dele a acento grave, indicativo de crase. A palavra dedicação exige a preposição a, né? Regência nominal. A dedicação à população, acento grave. População é nome feminino, é palavra feminina. Então, claro, você tem aqui a ocorrência de crase, sim. A resposta certa é a letra E. Por quê? Dom João declarou a seus diplomatas, a no singular, seguido de palavra plural. Ainda tem mais. Seus, palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavras masculinas. Além de seus ser masculino, plural, você tem aqui, né? Vorta. Pronto. Você tem aqui. O Dom João VI declarou a eles a intenção. Então você tem aqui palavra singular, nome plural. Sempre que houver singular diante de plural, aí você nota que realmente caracteriza isso aí. Você tem, claro, a ausência plena de crase. E lembrando, né? Sempre que tiver a singular, palavra seguinte no plural, a crase não acontece. E lembrando, crase dentro de pronome, dá lobisomem. Crase dentro de pronome, dá lobisomem. É distante, longe desse negócio. Por quê? Dá certo não, dá certo não.
Então, ó, só existem alguns casos muito pontuais, algumas exceções bem pontuais de crase dentro de pronomes. Você sabe, né? Crase diante de a qual, quando o termo seguinte exigir a. Crase dentro de que, quando esse a você trocar por aquela e tal, dentro de circunstâncias bem precisas. Diante do demonstrativo aquele, aquela, porque já tem a. Refiro-me a aquela moça. E dos tratamentos femininos, senhora, senhorita, dona e madame. São os únicos que admitem, né? Os tratamentos femininos, senhora, senhorita, dona e madame. Ou seja, crase dentro de pronome? Praticamente nunca. Pronome pessoal? Não pode. Pronome relativo? Não pode. Pronome definido? Não pode. Sim, não pode. Não pode. Então se ligue nisso. Certo? Questão 7, portanto, resposta certa, letra E. Questão fácil de crase. Próxima aula a gente já vai avançando. Até lá.